Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast. Lembre-se que todo sábado às 10 da manhã temos um novo episódio indo ao ar, em parceria com a Rádio Porto Gravatá, e também nos canais do Vivi e Aprendi Podcast no Spotify e no YouTube. E se você não nos segue ainda no Instagram, vai lá, @Vivi e Aprendi Podcast, porque lá sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Esse é o episódio de número 46 e eu estou aqui com a Tatá Cipriani. A Tatá, ela é esposa do William, Isso. mãe da Marina e da Antônia. Ela é psicóloga, palestrante, comunicadora e ela é uma rebelde nas redes sociais. Rutinha Raquel. Ela é muito rebelde porque ela é aquela pessoa que tá ali para questionar o óbvio. Ela vai contra a corrente, ela quer saber por que tem que ser assim, porque ela pensa o contrário e ela faz o contrário e deu. É assim, não é? É verdade. Então ela é essa pessoa. Ela é essa pessoa que ela tá pra provocar reflexões. Isso, exatamente. Pra sair do óbvio. E ela morou em Londres por 8 anos, ela morou em vários lugares, ela tem experiências diferentes, ela fala de maternidade. Como psicóloga, ela fala muito sobre a liberdade da mente, a liberdade de pensamento. E tem uma frase que ela falou assim: sou uma pessoa verdadeiramente livre. A opinião dos outros sobre mim e sobre minha vida não me importa. Essa é a Tatá Cipriani. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Imagina. Adorei. Tá. Que rebeldia é essa? Como que foi essa tua trajetória de psicóloga? Por que tu encontrou a psicologia? Conta um pouco sobre isso, assim, a tua trajetória, Nê. A questão da rebeldia, ela sempre esteve inerente em mim, assim. Eu sempre fui uma criança muito questionadora e sempre vista como uma criança difícil, porque eu perguntava demais e eu não aceitava as coisas só porque tem que ser assim, ou porque as pessoas fazem assim, ou porque a sociedade quer assim. Eu sempre questionei, mas por que não pode ser diferente? Por que eu tenho que ir junto com a manada e fazer o que todo mundo está fazendo? Então isso sempre foi um questionamento muito forte na minha vida e assim eu cresci. Sempre livre, com posicionamentos fortes e opiniões muito fortes a respeito de tudo, né? O que causava um pouco de problema para os meus pais, confesso. Imagino. Né? Mas assim eu fui me desenvolvendo. E a psicologia, na verdade, eu costumo dizer que a gente não escolhe a psicologia, é ela que nos encontra no caminho. É ela que te escolhe. Assim, é uma profissão que me emociona muito, inclusive falar sobre. Eu acho muito poderoso você ser um instrumento de cura emocional na vida das pessoas. E é assim que eu vejo a psicologia. E ela bateu na minha porta 4 vezes. A gente estava conversando sobre isso, né? Porque o meu primeiro teste de orientação vocacional, ainda na escola, no ensino médio, tendeu a ir para a psicologia, para essa área de desenvolvimento humano, também a área da saúde, né? A psicologia também é a área da saúde. Só que como eu era uma adolescente um tanto rebelde e sempre gostei muito de me comunicar, eu sempre fui muito comunicadora. Eu era aquela que, se tinha que apresentar trabalho na escola, deixa que eu vou. Se tinha que ler um texto, deixa que eu faço. Eu sempre fui bem aparecida, eu costumo dizer assim, né? Então, nunca tive problema com isso. Eu achava que não combinava, porque eu gostava de falar e não de ouvir. Porque eu tinha uma visão equivocada também a respeito da psicologia. E aí eu deixei isso de lado e fui viver outras histórias. Eu queria viajar ao mundo, eu queria viver outras experiências, eu queria conhecer outras culturas. E quando eu fui para Londres, foi quando a psicologia bateu na minha porta a segunda vez. Porque no meu trabalho, eu comecei trabalhando como garçonete num restaurante, na maior rede de restaurantes do Reino Unido. E em 6 meses eu virei gerente daquele restaurante. Olha só. E quando eu me dei conta, eu era gerente de 9 restaurantes. E eu fazia toda a gestão da equipe, eu treinava os novos gerentes, os gerentes que eram contratados de fora, que vinham de outras empresas. Porque se tu pensa numa rede, vamos pegar uma rede conhecida aqui do Brasil, o McDonald's, por exemplo. O hambúrguer que tu come aqui no shopping em Tubarão é o mesmo hambúrguer que tu vai comer no Canadá. Tem um padrão que precisa ser seguido. Sim. Então, eu tinha que ensinar tudo isso para os novos gerentes, como funcionava também a questão financeira, todo o gerenciamento de um restaurante. E ali lidando com pessoas, eu senti a necessidade de estudar psicologia novamente. E tu tinhas que idade nessa época? Eu acho que com 27 anos, mais ou menos por aí. 25, na verdade, porque foram 2 experiências em Londres.
E aí, ao invés de estudar psicologia, eu fui fazer cursos de desenvolvimento humano. Eu tenho uma formação em Master Coaching, eu fiz coaching pessoal, de carreira, executivo, psicologia positiva. Então, isso foi me abrindo o caminho para isso, assim. E aí, deixei a psicologia de lado. E também um pouco de crença, porque uma pessoa falou para mim que psicologia era muito difícil. Olha só. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios, né? Mas eu deixei a porta fechar, né? Deixei a porta fechada. E aí depois, em outro momento, quando eu voltei para o Brasil, trabalhando também, porque eu vim para o Brasil, vim de volta ao Brasil, a trabalho pela empresa. Ela queria entrar no mercado sul-americano, então a gente fez uma parceria com uma rede de supermercados muito grande daqui do Brasil. Então eu vim treinar essa equipe que ia ficar aqui, fazendo toda a gestão no Brasil. E aí foi de novo que eu senti essa necessidade, de repente, de fazer um estudo um pouco mais aprofundado a respeito da psicologia. Mas deixei passar, porque eu tinha outras prioridades naquele momento, e o meu trabalho era uma loucura muito grande, exigia muito de mim. Eu chegava a trabalhar 18 horas por dia. Então, assim, eu morava num lugar muito bacana, estava morando na Europa, mas a minha vida se resumia ao meu trabalho. E deixei de novo passar essa oportunidade pela terceira vez. E aí, quando eu voltei para o Brasil de vez, que eu fiquei pensando no que eu faria da minha vida, e eu me vi ali com uma adolescente em casa e sentindo muita necessidade de me desenvolver para poder ajudar a minha filha a passar por aquela fase que é a adolescência, que não é fácil, tanto que hoje eu sou especialista em adolescentes dentro da psicologia, e entender como eu faria esse manejo e esse resgate da minha adolescência para poder compreender ela, eu comecei a estudar a educação parental. E aí eu fiz uma formação em educação parental para me ajudar e também ajudar outros pais que estavam passando pelo mesmo dilema. E aí veio a minha segunda gestação. Aí a Antônia entra na minha vida. E eu, grávida da Antônia, também pensando que eu não queria ser para ela a mesma mãe que eu tinha sido para a Marina, porque eu fui mãe aos 21 anos, eu fui mãe da Antônia aos 35, já era uma outra cabeça. Então eu queria trazer para ela todo aquele contexto da disciplina positiva, consciente, respeitosa. E trabalhando com os pais também, eu fui percebendo que eu conseguia chegar com eles até um certo ponto no desenvolvimento deles dentro da maternidade. Quando apertava os gatilhos, quando chegava nas crenças, que são os traumas, né, que os pais vão desenvolvendo, eu não podia ir além, porque eu não tinha o conhecimento necessário para fazer aquilo. E se eu fizesse de uma maneira leviana, isso poderia causar, inclusive, um trauma ainda maior, problemas ainda maiores naqueles pais. E aí eu decidi que era a vez de atender o chamado e cursar psicologia. Com uma filha pequena, eu mãe de uma criança pequena, com todo o apoio do meu marido e da minha filha mais velha, que foram super importantes, porque eu estudava de manhã, então eles meio que se dividiam assim nos cuidados com a Antônia, né, até para eu também poder estudar para as provas e me dedicar. E aí eu fui, meti a cara mesmo e me mergulhei naquilo assim 100% dentro da psicologia, tanto que eu fiz vários cursos também durante a faculdade. Eu fiz estágio no Tribunal de Justiça de São Paulo, na Vara da Infância, Família e Juventude. Olha. Então eu mergulhei de cabeça dentro daquele universo, porque eu não queria ser a coach de famílias. Eu queria ser uma psicóloga, uma profissional capacitada para lidar com todo e qualquer problema que aquela família está passando. Seja um problema de vício, seja um problema de traumas, de violência sexual que tenha passado, independentemente do que tivesse acontecido. E hoje eu me sinto muito realizada dentro da minha profissão. Nossa, imagino. Tu contando essa história, desde lá do teu trabalho, daquela evolução que tu tivesse, aquela ascensão dentro de se tornando de garçonete a chegar a liderar toda uma equipe, nossa, borbulhou aqui de tantas perguntas que eu poderia te fazer. Mas eu vou direcionar especificamente para essa questão do adolescente, dos filhos, da criação, que é algo que tu dominas muito bem. E tu sabes ir lá no detalhinho da ferida do porquê, do porquê, do porquê. Hoje, qual é o maior problema que os pais enfrentam para lidar com o adolescente? Os pais. Eles são o maior problema. Infelizmente, eu preciso dizer isso. Na verdade, o maior problema está nas necessidades dos pais não atendidas. E é isso que as pessoas pecam e não olham, porque é muito engraçado, assim. O pai e a mãe chegam para mim na primeira sessão, que eu sempre faço as 2 primeiras sessões, são anamnese e investigação, para levantar demandas, expectativas, necessidades. E aí é um dedo apontado e é um julgar, assim, sabe? O meu filho é rebelde, o meu filho é agressivo, o meu filho é preguiçoso, não quer nada com nada, ele não estuda. E aí é só colocando aquele indivíduo para baixo.
E lógico que eu acolho também essa necessidade dos pais de desabafarem, de colocarem para fora, mas a pergunta que eu sempre faço é, tá, mas em casa, como é a comunicação? Quanto tempo vocês estão passando de qualidade juntos? Como você enxerga as necessidades do seu filho dentro desses comportamentos e como você está preparada para suprir essas necessidades? Porque o que eu enxergo, Dani, são expectativas da nossa parte. Nós criamos expectativas e idealizamos um filho que não existe e nunca vai existir. E a gente faz isso porque a gente joga a nossa frustração em relação à nossa vida para cima daquele indivíduo. Então são os sonhos e desejos que eu não consegui realizar na minha vida. E aí eu tenho um filho, que já começa errado, né, o propósito de ter filho. Eu tenho um filho para poder dar para ele tudo aquilo que eu não tive. Mas o teu filho é um outro indivíduo. Ele tem necessidades e demandas diferentes. Quem te garante que ele vai precisar da mesma coisa que você precisa? São seres diferentes. Então você precisa olhar para aquelas necessidades que estão sendo apresentadas ali. E essa é a maior dificuldade. É de olhar para os, por exemplo, eu como mãe de adolescente, olhar para os meus sentimentos. O que me fere? Por que quando meu filho me dá uma resposta atravessada, isso me fere tanto? Onde que me fere? O que está gritando aí na minha criança interior? Porque, por exemplo, vou pegar uma criança pequena. Tu é mãe de 2 crianças pequenas, né, Dani? Uhum. Quando o filho chora, que a gente se irrita com aquele choro, a gente fala, para de chorar. Engole o choro. Por que aquela criança tem que engolir o choro? Uhum. Porque eu não tive o direito de chorar na minha infância. Eu tive que engolir o meu choro também. Ninguém me acolheu. Então, ouvir o choro da criança é muito difícil, é muito ruim. Uhum. E o choro, ao contrário do que muita gente pensa, ele é uma excelente ferramenta de regulação emocional. Porque quando tu chora, tu não fica aliviada depois? Uhum. Tu te regula emocionalmente. Então, a gente precisa estar sempre olhando para essas feridas. E é isso que eu sempre tento trazer para os pais. Tu não vai mudar o teu filho. Não vai. Tu vai mudar a maneira como tu lida com ele. Tu vai mudar o teu comportamento. E é através do teu comportamento que ele vai mudar. Porque ele vai refletir, olha, os neurônios espelho atuam muito nessa dinâmica. Uhum. Eu tenho um comportamento, então eu tô aqui com a minha adolescente. Eu grito, ela grita. Uhum. Eu grito mais ainda porque eu quero ser ouvida. Ela vai gritar mais alto, neurônios espelho atuando na dinâmica. Uhum. Agora, se tu pega uma criança pequena que grita e tu fala pra ela, por que tu tá gritando? Aqui ninguém grita, mamãe não grita, papai não grita, você não grita. A criança sussurra junto com você. Ela para de gritar. Porque os neurônios espelho vão combinando, copiando aquela dinâmica. Então, quando eu vou lidar com um adolescente, que já é um ser que está super bem desenvolvido e que está construindo a identidade dele, eu preciso olhar para o meu comportamento e entender que o meu comportamento é um condicionante do comportamento dele. E como eu estou condicionando esse comportamento? Por exemplo, o aluno que vai para a escola e faz bullying, é o aluno que está sofrendo bullying dentro de casa. É o aluno que escuta repetidamente que ele é burro, que ele é preguiçoso, que ele não faz nada direito. E aí ele vai para a escola e ele replica o comportamento com os colegas. Então, qual é o comportamento que precisa ser olhado aí? Quem realmente está doente dentro dessa família? Lógico, a família está toda disfuncional. Mas tudo começa a partir dos genitores. É aí que a gente tem que enfiar o dedinho na ferida e fazer esse movimento de mudança. Por isso que muitos pais, quando me procuram para fazer o atendimento, tu atende adolescentes ou até mesmo crianças, eu digo, atendo, mas eu não atendo só ele. Eu atendo a família. Porque não adianta. O paciente vai estar comigo uma vez por semana, 40, 45 minutos dentro de uma sessão. Eu vou plantar a semente. A família precisa saber como regar. E a família vai regar durante todos os outros dias da semana. Senão eu dou um passo para frente com aquele paciente no consultório e quando ele volta para casa, ele dá 2, 3, 5 passos para trás. E aí toda sessão eu preciso resgatar. Por isso que o processo terapêutico demora muito. Agora, quando você tem uma família que vem junto e que engaja, em 3 meses tu consegue resolver o problema. Tu consegue promover mudanças de comportamentos dentro daquela família. Porque a família toda está envolvida. A família é um sistema. E dentro desse sistema, cada um tem a sua função. Mãe é mãe, pai é pai e filho é filho. E o que a gente vê muito hoje são pais completamente permissivos, com medo de tomar uma atitude, e aí o filho que vira essa figura de hierarquia dentro da família, é ele que dá as cartas, e ele sabe disso, que os pais são permissivos, ou a gente vai para outra extremidade, que são pais extremamente agressivos. O filho não tem lugar de fala, o filho não é acolhido, ele não é compreendido, ninguém escuta as necessidades dele, porque um filho violento e agressivo, aquele comportamento é sintoma.
O que é a causa? São as necessidades que estão escondidas ali atrás do comportamento. E aí, ampliando um pouco, olhando para a teoria de Maslow, que é a teoria das necessidades, que é a pirâmide das necessidades, você tem necessidade de pertencimento, de acolhimento, de validação, de importância, de merecimento. Eu preciso suprir essas necessidades para que ele possa se desenvolver cada vez mais, para que ele seja um indivíduo autorrealizado, para que ele tenha sucesso, para que ele tenha bem-estar e qualidade de vida. Só que eu também preciso suprir as minhas necessidades. Tanto que, falando de necessidades, eu te trouxe de presente os livros que eu participei como coautora. O Orientação Familiar e o Apanhei e Não Morri. O Apanhei e Não Morri, ele fala muito, o capítulo que eu escrevi fala muito sobre necessidades. Porque são frases da infância que estão ecoando ali na vida adulta. Então, são aquelas frases que tu ouviu na tua infância. Sim. E eu escrevi sobre uma frase que eu ouvi muito, que é quando você tiver a sua casa, você faz do seu jeito. E aí eu entrei dentro dessa questão da necessidade de pertencimento. Porque eu, como adolescente, ouvindo, quando você tiver a sua casa, você faz do seu jeito, quais os questionamentos isso levantava na minha vida? Então, essa não é a minha casa? Eu não pertenço a esse lugar? Se eu não pertenço a esse lugar, onde eu pertenço? Por que eu não posso participar? Por que eu não posso dar ideias para o funcionamento dessa casa se eu também faço parte dessa família? E muitas vezes a gente deixa de enxergar esse recurso valioso que é o adolescente, porque eles são um recurso valioso. Eles estão frescos. Eles ainda não foram inflamados, digamos assim, corrompidos pelas manias da sociedade, pelas crenças que a sociedade tenta impor na gente. Então, eles têm muitas ideias, eles são irreverentes, eles são rebeldes, mas de uma maneira criativa, imaginativa, e a gente precisa aproveitar esse recurso. E ouvir, de fato, o que eles têm a dizer. Todo adolescente que se sente ouvido e compreendido, ele não tem por que se rebelar. E aí, pensando na rebeldia do adolescente, eu costumo sempre jogar isso para os pais. Quem é rebelde? É o adolescente, por causa dos questionamentos deles? Ou são os pais que ficam batendo o pé o tempo todo? É assim que eu quero, é do meu jeito, porque sim, você não vai, aqui você não fala, quem manda sou eu. Porque se a gente olhar para as duas perspectivas, o adulto é uma criança birrenta, que quer que tudo seja feito do jeito dele, não sabe se frustrar, Sim. não sabe ouvir não, porque quando escuta não sabe regular a emoção, porque lógico não aprendeu a manejar as próprias emoções. Sim. E aí, de uma certa forma, a gente vai passando tudo para os filhos, e aí a gente fica naquele ciclo que se perpetua. Sim. De geração em geração, que vai passando um para o outro. Então, eu costumo até dizer que assim, o meu papel, até mesmo dentro da minha família, foi arrebentar essa corrente. Eu não permito perpetuar esse ciclo. Eu não permito perpetuar esse ciclo para as minhas filhas e eu não permito que os meus pais façam isso comigo. Por isso que eu digo que eu sou um ser verdadeiramente livre e que eu não me preocupo com a opinião dos outros, né? Ela não me abala. Por quê? Porque eu já estou empoderada daquilo que eu sou, eu tenho noção dos meus valores, das minhas habilidades, daquilo que eu consigo e não consigo fazer, as minhas limitações, e eu também compreendo muito as limitações dos meus pais. E por mais que eu compreenda e eu entenda que eles são um reflexo da vida que eles tiveram, da educação que eles tiveram, eu também compreendo que nós somos o resultado das escolhas que fazemos. Eu poderia simplesmente me vitimizar com tudo que aconteceu na minha vida e dizer, lógico que eu sou assim hoje. Eu sou assim porque olha tudo que aconteceu na minha vida. Mas eu tenho o direito de escolher o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Assim como os meus pais também têm esse direito de escolha. Se fazem ou não, aí cabe a eles. Eu não tenho que aguentar. Eu não tenho que aturar o sofrimento psicológico. Eu não tenho que aguentar isso. Eu faço terapia para lidar com o meu sofrimento psicológico. Aí eu vou deixar que a pessoa faça com que eu sofra cada vez mais? Não. A gente tem que saber colocar um limite. Ô, Tatá, e assim, agora aqui me colocando numa posição de mãe. Às vezes é difícil enxergar essa linha tênue entre autoritarismo e permissividade demais, onde que é aquele meio termo, porque às vezes, por exemplo, tem questões que são essenciais. Eu falava pra ti antes que a minha filha acabou de fazer uma cirurgia e não quer tomar o remédio. E aí a gente tem que tomar uma decisão autoritária, porque ela é obrigada a tomar aquele remédio. Então, em determinados momentos, a gente é obrigado a ter uma posição em que mostra para ela a hierarquia, a nossa responsabilidade sobre determinadas coisas que ela não tem ainda maturidade para decidir, mas em determinados momentos eu posso deixar que ela faça escolhas. Então, aprofunda um pouco mais sobre isso, sobre esse discernir.
Eu uso muito eu falo muito no meu perfil sobre ser Rutin e ser Raquel, as personagens de Mulheres de Areia. E por que eu faço isso? Porque eu levava muito isso para as minhas alunas e minhas pacientes. Então a Rutinha, ela vem representando uma mãe permissiva e a Raquel é a mãe autoritária. E a gente está sempre tentando buscar esse meio termo. E na verdade o que acontece assim, o meio termo em si, ele não existe exatamente. Em alguns momentos, Dani, o que tu tá fazendo é o correto. Em alguns momentos, tu vai ter que bater o pé firme e dizer, você vai fazer isso aqui porque eu tô mandando. Você vai tomar esse remédio. Você não tem escolha. Você acabou de fazer uma cirurgia, você precisa desse remédio para se recuperar, eu sou responsável por você, eu não vou permitir que você não tome a medicação. Então você não tem escolha. Você prefere tomar esse remédio numa boa ou você prefere tomar ele gritando e chorando? O que você escolhe? Então tem momentos que tu vai ter que ser uma mãe Raquel, uma mãe durona. Porque tem coisas que são inegociáveis. Cinto de segurança é inegociável. Exato. Então, assim, envolvem questões que a criança realmente não pode decidir por ela. Exatamente. Eu costumo até dizer para as mães, assim, eu passei por uma situação com um paciente, não é meu paciente, a mãe é minha paciente, e o filho faz acompanhamento psicológico com uma outra pessoa e tá num quadro depressivo. E eu alertando essa mãe que a abordagem terapêutica dele não era eficaz para o tratamento que ele estava fazendo, que ele precisava de uma abordagem terapia cognitivo-comportamental para ter uma melhora cada vez mais rápido. Ah, mas ele não quer trocar, por que isso, por que isso, por que isso? Eu falei assim para ela, então me diz uma coisa, se teu filho te for atravessar a rua na frente de um carro, tu vai deixar ele atravessar? Ela disse, não, eu seguro ele. Eu falei, é a mesma coisa aqui. Teu filho não tem querer. Ele não quer trocar o psicólogo, sinto muito, não tem escolha. Eu não estou vendo um avanço no seu processo terapêutico aqui. Você precisa de uma terapia que vai te trazer uma ativação comportamental rápido, porque você está indo pro buraco e eu não vou pro buraco junto com você. Eu estou te estendendo a mão para te puxar desse buraco. E é assim que eu estou estendendo a mão para você. Então amanhã você vai no novo terapeuta que eu consegui encontrar para você. Então você vai ter que ser essa figura às vezes. E aí como é que você equilibra, né? Porque tem momentos que você vai ter que ser a mãe durona, né? A mãe chata. A mãe um pouco até controladora. E aí você equilibra no acolher das emoções e das necessidades. O filho chegou chorando porque brigou na escola. O que aconteceu, meu filho? Conta pra mãe. Você tá triste? O que você pensou? Ai, eu imagino, é ruim mesmo passar por isso, né? E aí compartilhar um momento da sua vida que você também se sentiu triste pra ele ver que aquilo é normal. Você quer um abraço? Vem aqui que a mãe vai dar um abraço em você. Pode chorar, chora aqui na mãe. Chora. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso é tá buscando o equilíbrio. Ou como tu falou, vou dar direito de escolha para minha filha, para que ela desenvolva as habilidades dela de tomada de decisão. Então vai sair. Tu já separou 2 roupas para ela. Celina, você quer usar essa roupa aqui, a rosa ou a vermelha? Você deu 2 opções, Sim, escolhas eu limitadas. Eu limito as escolhas. Porque se deixar o guarda-roupa inteiro, fica o dia inteiro e ninguém sai de casa. Exato. E o ideal é que você limite as escolhas. Porque até a gente, quando tem muita opção, vai assistir uma série, vai abrir um Netflix, acaba perdendo muito tempo escolhendo não assistir nada. Sim. Então você limita. Naquilo que você pode, você dá o poder para aquela criança ou aquele adolescente. Então eu briguei com um amigo meu na escola. Escuta qual foi o problema sem julgamento. Isso é muito importante. Porque o que acontece? O filho comete um erro, principalmente na questão do adolescente. E aí é que entra a questão do autoritarismo e da permissividade. O filho comete um erro. E aí você vai, ele vem e conta pra você. Você escuta aquilo no sentido de dar uma resposta pra ele, você não escuta pra compreender. E a gente precisa ter essa escuta ativa para a compreensão. Por quê? A minha percepção de mundo, Dani, ela é completamente diferente da percepção de mundo da minha filha. Porque a minha percepção de mundo, ela tá baseada na minha experiência de vida. A minha filha não tem a minha experiência de vida. Então eu não posso querer que ela faça escolhas ou que ela tenha atitudes como eu teria. Porque a percepção de mundo dela é diferente, é muito limitada. Então eu tenho que entender a percepção de mundo dela primeiro, para que eu possa ajudar ela a lidar com aquela situação que ela tá passando. Então se ela vem e conta para mim que ela cometeu um erro, ao invés de eu apontar o dedo e falar para ela o que aconteceu, por que ela teve aquele resultado? O que ela estava tentando fazer? O que ela deveria ter feito? E como ela vai fazer para resolver? Eu preciso perguntar para ela, o que você estava tentando fazer? Por que você fez isso? Qual foi o resultado que você teve? Como você pode agir diferente da próxima vez? E o que você vai fazer agora para solucionar esse problema? Eu estou proporcionando uma escuta ativa. Sim. Eu estou buscando compreender o que ela está passando. Então isso é o equilíbrio.
dentro da relação. Então, vai ter momentos em que tu vai ser essa mãe acolhedora. Que tu vai acolher, tu vai ouvir as necessidades, tu vai ouvir os sentimentos, tu vai sentar, vai se conectar, vai olhar no olho, vai fazer uma atividade junto, jogar um jogo de tabuleiro, assistir uma série, não importa, mas tu vai estar ali presente. E vai ter alguns momentos em que tu vai ser essa mãe autoritária, que tu vai ter que bater o pé e fazer valer a tua vontade. O principal a gente vive numa lógica hoje que os momentos de autoritarismo são a maioria. E os momentos de conexão e de equilíbrio são a exceção. E, na verdade, a gente precisa trocar. Os momentos de conexão, de respeito e consciência, eles têm que ser a regra. O autoritarismo que é a exceção. E aí não é nem o autoritarismo. Porque se a gente pega autoritarismo e autoridade, que são duas coisas completamente diferentes, quando eu falo de autoritarismo, eu me lembro exatamente assim, da figura de Adolf Hitler, na minha frente. Sim. Quando eu penso em autoridade, me vem Barack Obama, que era uma pessoa mais acolhedora, que tinha, né, essa postura, inclusive, de liderança, né? Ele não era chefe, ele era líder. Hitler já tinha aquele posicionamento de chefe, eu mando e vocês obedecem. Então, na relação familiar, você tem que ser essa figura de autoridade. Eu sou líder dentro da minha casa. E como líder, eu tenho que desenvolver as habilidades da minha equipe. E como é que eu desenvolvo as habilidades da minha equipe? Permitindo que ela erre, permitindo que ela faça perguntas, permitindo que ela reflita também sobre as perguntas que eu vou fazer. Então, assim, a gente vai equilibrando os pratos, mas lógico, sempre também dentro do teu bom senso, dentro dos teus valores, dentro daquilo que é confortável para te fazer. Porque hoje, dentro dessa questão da adolescência que a gente tem hoje, eu lido muito com mães que estão com meninas aí de 15 anos namorando, que querem trazer o namorado para dormir em casa. E aí hoje isso está cada vez mais comum. Só que eu vejo mães que têm muita dificuldade em fazer isso. E querem se forçar a fazer. E aí a minha orientação é sempre, é confortável para ti? Não, então não faz. Sim. Só que o não fazer não é chegar para a filha e falar assim, não. Por quê? Porque eu não quero, porque a casa é minha, porque quem manda sou eu. Não. Você chega para sua filha e fala para ela, eu não consigo. Eu tenho uma limitação com essa situação. Para mim isso não é normal, eu não fui educada desse jeito. Então eu ainda não estou preparada para isso. Você consegue me compreender? Então nesse momento eu não consigo permitir. Daqui a um tempo a gente senta e conversa de novo e a gente reavalia essa situação, tudo bem? Tu percebe a diferença? Sim. Então isso é tu tentar buscar o equilíbrio na relação. Eu não posso só impor. Eu tenho que dar os motivos. A gente, como trabalhadores, né, dentro do mercado de trabalho, eu gosto de saber os motivos. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu preciso fazer aquilo? Sim. Eu preciso entender o propósito daquilo, o objetivo. Então, da mesma maneira que eu tenho que entender, a criança e o adolescente também precisam. Porque senão eles vão cada vez mais internalizando, ninguém gosta de mim, eu sou odiado nessa casa, eu não posso fazer nada do que eu quero, ninguém liga pra mim, ninguém escuta as minhas necessidades, ninguém se importa comigo. E aí ele não vai suprindo as necessidades dele que são tão importantes. Mas quando eu falo que eu tenho uma limitação, que aquilo pra mim é difícil, eu mostro pra ele que eu também tô tentando lidar com as minhas dificuldades, assim como ele, que isso é normal pra todo mundo. E ele vai tendo empatia também. Ele vai compreendendo o processo. Então vai ficando até mais fácil para ele lidar com as dificuldades dele. Porque os adolescentes vivem tudo internamente, né? Ele acha que só ele tem problema. Que ninguém fala, as pessoas não falam com ele porque as pessoas não gostam dele. Não, os colegas não falam com ele porque eles também estão passando pela mesma dificuldade de comunicação. Então, quando tu compartilha, vai fazendo mais sentido para ele. Então o problema não sou eu. As outras pessoas também passam por isso. E aí você vai criando cada vez mais conexão e vínculo com seu filho. E aí é que a mágica vai acontecendo. Porque se eu vou promovendo cada vez mais esses momentos, a hora que eu preciso ser a autoridade e dizer que não, você não vai, isso não vai acontecer, é mais fácil dele seguir a ordem que eu tô dando. Porque se eu sou um indivíduo que escuto não, 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 não o tempo inteiro, a hora que aquele não que a mãe tá trazendo é realmente importante, eu preciso que meu filho escute, faça o que eu tô mandando, ele já não faz, ele já tá de saco cheio, porque só o que ele escuta é não. Tá. A adolescência, ela é uma fase que naturalmente, fisiologicamente, o adolescente se afasta dos pais, certo? É a fase da interdependência, em que ele fica mais próximo dos semelhantes dele. Isso. E nessa fase é uma fase muito de perigo, porque
além do cérebro estar passando por uma mudança estrutural, fazendo conexões, formando identidade, o adolescente ao mesmo tempo não tem noção do perigo, certo? Isso. Então, são nesses momentos também que, às vezes, ele conhece o mundo sombrio das drogas, porque ele não tem medo de experimentar, porque os amigos estão usando e ele quer se sentir pertencente àquele grupo. E aí os pais que já estão mais afastados, já estão vivenciando essa situação de isolamento, porque o filho quer ficar mais no quarto dele. Estratégias para se aproximar daquele filho que não quer nem escutar a voz do pai e da mãe. Isso é uma construção de relacionamento. E eu costumo dizer que é como quando a gente conhece o parceiro de vida da gente. A gente tem que fazer concessões dentro do relacionamento. Então, assim, eu tenho certeza que no teu casamento, às vezes, tu tem que ceder. Às vezes é ele que cede. Então, assim, você vai sempre tentando equilibrar os pratos, né? No relacionamento com o filho é a mesma coisa. A gente tem que ceder para que no momento que a gente precisa ser mais firme, a gente consiga ter uma eficácia nessa firmeza. Mas aí, como é que a gente faz? A gente tem que dar esse espaço para o adolescente, porque como tu falou, ele está construindo a identidade. E o que é isso? É esse momento de eu entender quais são os meus valores, o que é importante para mim, quais são as minhas potencialidades, as minhas limitações, aquilo que é meu e não aquilo que é dos meus pais e que eles querem que seja meu também. Então é importante dar esse espaço, mas também sempre trazendo para perto. Então, se eu tenho uma postura acolhedora quando tá com um problema, que eu escuto, eu olho para as emoções, eu abraço, eu não tô ali só para apontar o dedo, porque eu entendo que, assim, trazendo a questão do erro de novo, quando o filho conta que ele errou, a gente fica com raiva, porque a gente não tem controle das emoções, né? É uma coisa automática. E aí a gente já quer despejar tudo ali, já quer brigar, já quer resolver na hora. Então a gente precisa entender que as coisas não têm que ser resolvidas na hora e que nem tudo é para sempre. As coisas podem ir se moldando. Então, por exemplo, se eu fiquei nervosa, o ideal é que eu me retire, eu espere eu me autorregular, para que eu possa acionar novamente a parte racional do meu cérebro e eu possa lidar com aquela situação de uma maneira mais efetiva. Porque senão você grita, você briga, você põe de castigo, você bate. E você faz isso porque você está trabalhando com o seu cérebro primitivo, você não está racionalizando naquele momento. Tanto que muitas vezes a gente briga, vai pro quarto, dá uma respiradinha e pensa, por que eu fiz isso? Que é quando bate o arrependimento. Então a ideia é se retirar da situação, eu chamo isso de pausa positiva, para lidar com o problema depois. Então, se você faz isso, você já não está causando grandes problemas na relação. Você não está ferindo aquele relacionamento com o seu filho, porque você está respeitando ele também quando ele está passando pelas dificuldades dele, está entendendo que isso é um processo normal de desenvolvimento. Tem a mielinização do córtex pré-frontal, poda neural, várias questões acontecendo. Então eu vou sempre conseguindo trazer aquele indivíduo para conversar. Então se ele chega da escola, ele vem falar comigo, vem contar como é que foi, larga o celular, larga o que está fazendo, olha no olho, se conecta. Ele tem que se sentir a pessoa mais importante da tua vida naquele momento. A minha mãe presta atenção em mim. Ela presta atenção naquilo que eu gosto. Quando o filho vem, às vezes, mostrar um vídeo que ele tá vendo no YouTube, que ele acha engraçado, muitas mães falam assim pra mim, eu não tenho paciência, eu não gosto. Mas é importante pra ele. Quantas coisas ele faz porque é importante pra você e ele não quer fazer? Então, assim, você vai construindo esse caminho, você vai semeando pra conseguir fazer os direcionamentos e se abrir. E aí tem uma coisa muito importante em questões de estratégia. A gente precisa ter um caminho aberto de comunicação com os filhos. E muitas vezes os pais não têm por tabus impostos por eles. Não conversam sobre as coisas porque não sabem como abordar, têm medo de conversar, acham que se eu vou falar sobre sexualidade, eu estou incentivando a minha filha a ter uma relação sexual mais cedo. Se eu falar sobre drogas, por exemplo, eu estou incentivando o meu filho a usar drogas mais cedo. E a gente tem vários estudos que apontam que não. Que adolescentes que têm informação durante o desenvolvimento são adolescentes que muitas vezes não fazem contato nenhum com drogas e adolescentes que acabam tendo uma relação sexual bem tardia, já quase na vida adulta. Então, o que faz, que eu acho que é o primeiro ponto, o adolescente ir por esse caminho, é a curiosidade. É a falta de acolhimento, é a falta de suprir as necessidades dele dentro de casa. Então, ele tá buscando alguma coisa que traga esse senso de pertencimento para ele que ele não tem dentro de casa, porque a única coisa que ele escuta é julgamento, é briga, é agressão verbal o tempo inteiro. Então, ele vai buscar isso fora. Então, se você tá se conectando, tá se comunicando, você já supriu isso. Então, você não tá correndo risco aqui. O único risco que você vai ter é a questão da curiosidade. Então, conversa. Senta com teu filho e fala...
sabe o que é isso aqui? Mostra uma foto. Isso aqui é cocaína. Você sabe para que serve? A cocaína, ela faz isso com você. Ela vai te deixar com tal sensação no corpo. Você vai se sentir o máximo. Você vai se sentir o super-homem. Você vai achar que você pode conquistar o mundo inteiro. E, de fato, quem usa diz que é maravilhoso. Mas a hora que o efeito passa, você deprime de uma maneira e aí você traz os impactos que aquela droga vai trazer. Quando parar de liberar a dopamina no cérebro. Você conta, você explica tudo. Se eu conto tudo pro meu filho, eu explico tudo, ele não vai ter curiosidade. Porque ele já sabe, a mãe dele já explicou, ele não tem por que experimentar. Só que tem uma coisa que eu gosto de pontuar. Todo mundo acha que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. E não é. A porta de entrada para drogas mais pesadas é o álcool. E essa conversa precisa acontecer. Eu fiz, inclusive, uma live sobre isso no passado, assim, falando sobre os impactos da bebida alcoólica na vida dos adolescentes. E aí, o que acontece? O filho vai sair e fala, não bebe, que beber não é legal. Você não me chega em casa bêbado. Aí tu dá toda aquela ladainha pra ele, de que ele não deve beber, que beber não é bacana, que a pessoa que bebe, que fica bêbado, só faz fiasco, isso e aquilo. Aí toda e qualquer reuniãozinha que tu faz em casa, o que que tem? Bebida. Aí ele olha e tá todo mundo rindo, se divertindo. E aí o que ele pensa? Nossa, minha mãe é uma mentirosa, ela falou que isso aqui não presta, mas olha lá, tá todo mundo rindo, se divertindo. Então eu tenho que falar a verdade. De qual é o impacto que aquilo vai ter no teu sistema nervoso. Como que você vai funcionar em relação àquilo. Só que essas são as consequências. Você tá preparado para lidar com as consequências? Você acha que você tem maturidade para lidar com isso? Você sabe o que vai acontecer se tu fizer uso do crack, por exemplo, dentro do teu sistema sanguíneo? Você não consegue mais sair. E aí você vai buscar vídeos na internet, vai mostrar para ele. A galera lá na Cracolândia, o que acontece com aquela galera. Se você estiver na sua cidade, por exemplo, um lugar que tem o acolhimento das pessoas, né, que vão fazer tratamento para questão de vício, de uso de droga, leva para ter uma conversa, mostra para ele qual é a realidade da coisa. Isso traz um impacto muito grande. A gente peca muito achando que a palestrinha convence, e não convence. Quando teu pai e tua mãe brigavam contigo, te botavam de castigo, tu ia pro quarto ficar pensando, nossa, eles têm razão, olha que erro horroroso que eu fiz, eu não posso mais fazer isso, eles estão super certos e eu que tô errada. Não, a gente ia pro quarto com raiva, pensando em como é que a gente ia se vingar depois. Então, palestrinha e castigo não resolve. Eu tenho que trazer informação, eu tenho que mostrar. Adolescente não escuta, adolescente sente. A gente tem que sentir para concretizar o aprendizado. A gente tem que sentir para aprender de fato o que é aquilo que está acontecendo. Então eu tenho que ser o mais realista possível e não esconder as coisas dele. Porque a adolescência ela é esse período da vida que eu estou me preparando para ser um adulto. E é em casa que se prepara para ser um adulto, não é na rua. E aí, se tu não dá informação na rua, ele vai buscar essa informação. Se tu não dá essa informação em casa, ele vai buscar na rua. E aí também tem uma coisa que a gente precisa entender, que muitos adolescentes vão experimentar. Seja uma bebida, seja um baseado. E aí você tem que deixar a porta aberta. Para quando aquilo acontecer, você pode vir conversar comigo sobre isso. Só que isso também é um condicionamento em relação ao comportamento. Se eu falo para minha filha que não importa o problema que ela tenha, ela pode vir para mim e conversar comigo abertamente que eu vou ajudar ela, eu não posso, no momento em que ela chega para me contar, eu não posso surtar e brigar com ela. Porque isso vai fazer com que ela não me conte mais nada. Eu preciso acolher ela naquele momento. Qualquer conversa séria que eu precise ter com ela a respeito da situação, eu vou ter depois. Pode ser no dia seguinte, mas não naquele momento. Naquele momento eu vou ouvir, eu vou prestar atenção nos meus pensamentos, nas minhas emoções, eu vou me resguardar, eu vou lidar com meus pensamentos e emoções, pensar apropriadamente em como eu vou agir e depois eu vou resolver o problema. Porque senão ela perde a confiança. Então, a gente precisa, tudo começa da postura acolhedora. Se eu tenho essa postura acolhedora, tu não tem o que temer. Teu filho não vai fazer nada de errado. Tá. Você trouxe esse livro aqui, Apanhei e Não Morri. Acho que foi esse que você falou, que eu comentei contigo, que tinha uma forma de pensar muito semelhante ao Poder do Discurso Materno, que é um livro da Laura Gutman, que fala um pouco sobre aquilo que contaram pra gente, que falaram pra gente que a gente era, de forma muito incisiva e repetidas vezes na nossa infância, num processo de formação, e que isso impacta na forma como a gente se enxerga lá na adolescência, na vida adulta. Quando eu olho pra minha infância, eu lembro de inúmeras vezes
E aí vem também uma questão, assim, das histórias que os nossos pais contam de nós mesmos. E as histórias que eu lembro dos meus pais contando de mim mesma são histórias sempre de que eu era uma criança inteligente, uma criança que tinha, assim, sacadas. E eles sempre ficavam muito surpresos com as coisas que eu dizia. E quando eu lembro, assim, da minha trajetória escolar, eu me enxergo muito como uma criança autoconfiante. Eu tinha muita autoconfiança. Às vezes eu acho que até demais. Eu chegava até a ser metida de tanta autoconfiança que eu tinha. Eu sempre ia chamar de metida, é verdade. Eu acabei de lembrar, a gente tá rindo. Mas eu era sempre era metida. E, por outro lado, me veio aqui uma lembrança agora de uma amiga, muito amiga minha da época da faculdade, que um dia me contou. Ela era uma menina ótima, uma ótima aluna, tirava boas notas, dedicada. E ela tinha um pai militar. E o pai era muito autoritário. Ela chegava com uma nota 9, com uma nota 9,5, contando feliz, mostrando pro pai, olha pai, eu tirei 9,5 nessa prova porque era muito difícil e poucas pessoas tiraram essa nota. E o pai dela nunca deu um parabéns pra ela. E ele questionava, por que não tirou 10? A tua obrigação era tirar 10. Então, ela cresceu se enxergando como alguém que nunca era boa o suficiente. Como alguém que não tinha competência, como alguém que... Enfim, ela se desvalorizava por isso. E aí, obviamente, quando ela começou a ter relacionamento, ela sempre se achava inferior, ela nunca tinha confiança e segurança, aí vinha uma questão de desdobramento de ciúme. Olha quantas coisas desdobraram na vida dela. Até que ela começou a fazer terapia e ela entendeu isso. Então, ela me contou, porque ela já tinha percepção de tudo isso, né? Porque até ligar os pontos de toda a história, às vezes leva uma vida inteira. Queria saber de ti, da tua trajetória. Quem foi a Tatá nesse processo? Como a Tatá se descobriu? O que você acreditava que você era? E se você descobriu que você não era aquilo em determinado momento da tua vida? Nossa, eu tô até me emocionando aqui, ouvindo tu contar essa história, porque eu me conectei totalmente com ela, assim. Eu sempre fui, eu até fiz um post ontem no Instagram. Olha, eu não vi, juro que eu não sabia, não foi nada combinado. Fiz um post ontem falando sobre isso, assim, sobre o que as pessoas esperavam de mim e que eu não era, e que o quanto tempo que eu levei pra entender, porque eu sempre me senti um estranho no ninho na minha família. Isso é muito forte, assim, Eu sempre fui fora do padrão, sempre, assim. Eu tenho uma amiga na faculdade que me perguntou uma vez, ela disse, quando foi que tu virou isso? Eu disse, eu sempre fui, cara. Eu sempre fui, assim, essa figura caótica, assim, né? Eu me determino. E a minha família não entendia, porque o meu pai, ele não era militar, mas ele me educou dentro de um regime ali bem militarzinho, assim, 880. digamos. 880, nunca teve meio termo, assim. E eu sempre fui muito extrovertida, muito comunicativa e questionadora, como eu te falei no começo, né? E aí, quando eu tava aprendendo a fazer conta de divisão, Dani, eu acho que eu tinha 9 para 10 anos, acho que eu tinha uns 9 anos. E o meu pai, que é da área de exatas, ele foi me ensinar. Muito impaciente ele era. Aí ele explicou uma vez e perguntou, tu entendeu? Eu disse, não. Aí ele explicou de novo, tu entendeu? Eu disse, não. Quando ele explicou a terceira vez, Dani, e eu disse que não, ele bateu na mesa e falou, mas tu é burra, guria. Ele não falou, né? Ele gritou. Eu engoli o choro, eu fiquei com aquele nó aqui assim na garganta, né? Porque se eu chorasse, eu ia tomar uma lapada ali naquele momento. Eu fiquei quieta. Aí ele explicou de novo, já bem impaciente, perguntou, tu entendeu? Eu falei, sim. Não tinha entendido nada. E fui pro quarto chorar com a minha irmã, que é 5 anos mais velha do que eu. Daquele dia em diante, ali começou meu transtorno de ansiedade, que durou 20 anos. Uau. Mentira, não durou 20, ele durou 25, porque eu tinha 9 para 10 anos. E eu sempre me achei burra. Eu sempre me coloquei pra baixo, assim, internamente. Nossa, eu até me arrepiei tudo. Tu olhava pra mim, assim, eu sempre fui essa figura de força, de personalidade, eu sempre fui. E eu entendo também que a minha rebeldia na adolescência, ela veio muito por causa disso também. De não conseguir entender muito bem aquele turbilhão todo que estava acontecendo ali dentro e de não ter com quem conversar. Porque os meus pais se separaram nessa fase também. E eu fiquei 8 anos vivendo com meu pai sozinha. E foi uma educação muito difícil, no sentido de acolhimento, de conversa e tudo mais, né? E aí, Dani, eu sempre fiquei
nessa dualidade, assim. Eu sempre fui muito questionadora, mas ao mesmo tempo, quando eu via as minhas amigas conversando e falando sobre as coisas, eu me sentia inferior a elas, porque eu não era tão inteligente quanto. E foi aí que eu perdi completamente o interesse pelos estudos. Porque eu sempre fui boa aluna, até então. E aí, como eu era burra, pra que eu vou tentar? Eu sou burra mesmo. Então eu não preciso tentar. Porque eu não vou mudar o meu padrão. Eu vou continuar no mesmo status. Já tá achando que eu sou burra, então eu preciso reafirmar aquilo. E assim eu fui aos trancos e barrancos na escola. Durante muito tempo. E aí depois, com o tempo, trabalhando, né, ouvindo o feedback das pessoas, que eu sempre era muito comprometida, muito determinada, eu trabalhava muito bem, eu comecei a olhar mais para as minhas habilidades e começar a me entender dentro daquilo. Quando eu fui para a faculdade de psicologia, que foi aí que a chavinha virou mesmo e a percepção toda se ampliou na minha frente, eu sempre fui muito estudiosa na faculdade, porque isso tinha sido um compromisso que eu tinha feito comigo mesma. Se eu vou estudar, eu vou me comprometer, eu não vou ser aquela estudante da escola. E aí era assim, Dani, se tinha prova, eu sempre muito comprometida ali na aula, se tinha prova eu estudava até 2 horas da manhã. Aí eu acordava às 5 para revisar a matéria, para fazer a prova às 8. Eu fazia a prova e quando terminava a prova, eu era aquela menina chata da escola que dizia assim, ai gente, eu errei tudo. Meu Deus, não deu nada certo, eu não acertei nenhuma questão, eu fui muito mal na prova, eu ficava super tensa. Quando a prova chegava, eu gabaritava. Se eu não gabaritava, eu tinha errado 1, 2 questões. Tanto que a minha média na faculdade é de 9 para cima, em todas as matérias. E aí eu estava num congresso de psicologia dentro da faculdade e a coordenadora estava falando do porquê as pessoas escolherem a psicologia e tudo mais, e eu fiquei com aquilo fritando, qual é o meu porquê, qual é o meu porquê, qual é o meu porquê. E aí quando eu cheguei em casa, veio aquilo assim, eu falei, tá aí. Eu que eu não sou burra. Me fizeram acreditar que eu era burra. E acreditando que era burra, eu fui só confirmando aquela crença que a pessoa tinha em relação a mim, porque eu tinha que provar para ela que ela estava certa e que eu era aquilo mesmo. Só que eu não sou aquilo, eu nunca fui. Eu sempre fui uma menina inteligente, esperta, questionadora. E aí eu fui me resgatando com a criança, com a Thalita criança, até o 3º ano da escola, que sempre ia muito bem, sempre fez questão de apresentar os trabalhos, sempre se comunicou bem. Eu sempre tive essa questão da liderança muito forte em mim também, de trazer as pessoas. E aí eu fui me ponderando de mim mesma nesse processo. E fui também identificando esse estranho no ninho que eu sempre fui e que eu nunca me identifiquei. Porque eu não me identificava com aquele método de educação que eu tinha dentro de casa e nem com o método de educação que eu tinha na escola. A maneira como meu pai me aprendeu conta de divisão, que foi a maneira como a escola ensinou, eu nunca aprendi. Eu aprendi de outro jeito. De um jeito que a minha irmã me explicou, que a gente soma um número, depois a gente diminui para chegar no resultado. E eu chegava no resultado. Só que a minha mente funcionava de uma maneira diferente. Porque nem todo mundo aprende igual. E aí eu fui olhando para mim, e cada vez mais também nesse meu caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento, e eu fui entendendo que eu, de fato, não combinava com aquela família. E eu entendi o meu propósito. Eu entendi que Deus me colocou dentro daquela família para eu quebrar os paradigmas mesmo. E para fazer todo mundo expandir a consciência. Que é para isso que a gente está aqui. Para se desenvolver. Não estou querendo dizer que, nossa, olha ela, super... Não, não sou uma pessoa super evoluída. Mas eu estou no meu caminho, eu estou no meu processo. E tentar também trazer isso um pouco para as pessoas. De vamos pensar fora da caixa. Não é porque todo mundo faz a coisa de uma maneira X que eu preciso fazer também. Eu posso fazer de uma maneira Y. E chegar no mesmo resultado. Então eu fui tendo muitas crenças ao longo da minha vida. Eu tenho uma questão em relação ao peso enorme por causa de crenças também que vieram da minha educação. Eu tenho um transtorno alimentar, que eu tô sempre preocupada com a questão da maneira como eu pareço, com a minha estética, porque durante muito tempo eu fui a adolescente gordinha. A adolescente que não pegava ninguém, porque eu era adolescente gordinha dentro da turma. Então eu era deixada de lado. E aí depois que eu saí, que eu fui me redescobrindo, e aí eu fui cuidando da minha alimentação, eu faço todo esse movimento de alimentação saudável hoje nas redes sociais, e eu faço isso para me ajudar, para lidar com o meu transtorno, para lidar com as minhas crenças. Porque olha para ela, não, ela nunca vai emagrecer, só come porcaria, não sabe se alimentar direito, só pensa em comer. Menina não pode ser gorda, menina tem que comer pouco. E aí você vai ouvindo aquilo durante toda a tua vida. E aí, quando a chavinha vira, que tu olha pra ti, porque tu já tá nesse processo, a coisa começa a fazer sentido. E ali eu fui ressignificando a minha história. Eu fui olhando cada vez mais pra mim. Eu fui vendo aquilo que as pessoas foram fazendo comigo no processo. E fui vendo aquilo que era meu e aquilo que era do outro.
aquilo que não cabia em mim. A questão da bebida, por exemplo. Eu sempre gostei muito de tomar cerveja. Eu era uma jovem que bebia muito. Hoje eu não bebo nada de álcool. Porque eu entendi que beber era uma imposição da sociedade, não era algo que eu gostava de fazer. Eu não gosto de beber, eu não gosto de gente bêbada. Eu não gosto da sensação que eu fico quando eu bebo. E eu não gosto da ressaca, Dani. Entende? Então, assim, eu comecei a me questionar várias coisas. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu quero ou porque foi uma imposição? Porque isso veio para mim, de que as coisas precisam ser assim. E aí eu comecei a me tornar essa pessoa verdadeiramente livre. Apesar de acreditar que eu sempre fui. Que eu já vim para o mundo meio desse jeito. Eu só fui aperfeiçoando, digamos assim, a prática, né? Sim. Com o processo. Mas isso tudo foi muito forte na minha vida. Tudo isso que eu ouvia, assim, dos meus pais, que eu ouvia de colegas na escola. E a gente vai acreditando. E a gente não para se questionar. Então é sempre importante se perguntar, é isso mesmo que eu quero? É isso que eu quero para mim? Eu sou realmente isso? Essa pessoa está falando isso baseada no quê? Numa parcela pequena que ela tem da minha vida? Do contato que a gente está tendo ali naquele momento? Porque, por exemplo, a gente está aqui juntas, a gente não convive, nós não temos uma vida social, né? Fora daqui. Sim. Mas tu pode ter qualquer impressão a meu respeito. E não necessariamente ela vai ser verdade, porque tu não está comigo 24 horas por dia para saber de fato. Para poder fazer para poder falar algo ao meu respeito. Ah, a Thalita é assim ou ela é assado. Não, tu não sabe. A gente não vive junto. Então a gente tem que se questionar. Tá, a gente tá chegando nos minutos finais. Ai, gostei tanto, gente. Uma hora passa voando, né? Mas antes da pergunta final, uma pergunta ampla, mas que eu queria aquela resposta cirúrgica. Hoje todo mundo tá buscando ser verdadeiramente livre. Eu digo todo mundo porque quem ainda não descobriu que precisa buscar isso, ainda tá vivendo os processos, mas quem já entende que tem processos mentais ali que de alguma forma te alienam, impactam nas tuas decisões, está buscando encontrar esse caminho de verdadeiramente, né, da mente livre. Para essas pessoas que ainda não se encontraram, que ainda estão sofrendo os processos de depressão, de ansiedade, né, de processos de não aceitação de si mesmo, cirurgicamente, qual é o caminho? Terapia. Não tem outro caminho, não. Você precisa de alguém que te escute e que te faça entender a tua distorção cognitiva, porque isso tudo é distorção cognitiva. Quando eu falei para ti, por exemplo, que eu acreditei que eu era burra, é uma distorção cognitiva. Eu acredito naquilo que me falaram. E a depressão é o quê? É a maneira, né? O transtorno de ansiedade, tudo isso. A gente escuta uma coisa, a gente interpreta aquilo da maneira como nos convém naquele momento e a gente não questiona. E eu tenho que questionar o meu pensamento. E aí, quando eu falo de terapia, eu também trago o segredo da terapia. Que se todo mundo souber, eu não vou mais ter paciente. Mas eu conto mesmo assim, não tem problema. O segredo da terapia está na conversa que você não tem com você mesma. Sou eu que controlo a minha mente, não é ela que me controla. Então, toda vez que a minha mente fala para mim assim, ó, você não vai conseguir, eu respiro fundo e eu falo em voz alta. Eu converso com ela como se ela estivesse ali do meu lado. Eu falo, quem disse que eu não vou conseguir? Olha quanta coisa eu já consegui na minha vida. E aí eu começo a enumerar tudo aquilo que eu consegui. Eu falo, eu sou uma mulher inteligente, eu sou capaz, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. Eu vou conseguir. Então, se tu quer sair do caos que tu se encontra hoje, seja quem for a pessoa que está no caos, conversa com a tua mente. E conversa bonito, porque ela te escuta. Da mesma maneira que ela escuta quando tu fala o negativo, quando eu digo pra mim eu sou burra e ela escuta, ela também escuta quando eu falo que eu sou inteligente, que eu sou empoderada, que eu posso, que eu sou capaz. E o segredo tá nessa conversinha que a gente não tem. E talvez, quem sabe, um exercício para as pessoas fazerem, então, é pensar aí 3 situações na tua vida que te marcaram positivamente, que você se sentiu poderoso, que você se sentiu importante e pertencente. Que quem sabe sejam 3 gatilhos importantes para você ter na sua mente na hora que você duvidar de si mesmo. Totalmente. De lembrar Isso. dessas 3 situações importantes da tua vida. Isso, e um outro exercício muito bom que eu pratico, eu faço isso todas as manhãs, são as afirmações positivas. Eu tenho um caderninho de afirmações positivas, eu levo 5 minutos todos os dias para fazê-las. Porque o universo é energia.
A matéria é energia, nós somos feitos de energia e estamos todos conectados dentro desse universo. Então eu preciso jogar para o universo a energia que eu quero de volta para a minha vida. E as afirmações positivas, elas trazem isso. Quanto mais eu repito, quanto mais eu faço a afirmação, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou merecedora de tudo aquilo que o universo tem para me oferecer, o meu cérebro vai acreditando e cristalizando aquilo que ele está ouvindo. Então eu preciso repetir cada vez mais, porque é isso que ele vai me trazer de volta. Então, se você está ouvindo, está criando as suas crenças hereditárias a partir daquilo que você ouviu lá na infância e adolescência, quando você tiver a sua casa, você faz o seu jeito, engole o choro, senta direito menina, porque menina não pode sentar desse jeito, eu preciso pensar em afirmações que vão contra essas frases negativas, essas crenças limitantes, para sobrepô-las. Porque o cérebro já entendeu. Ele cristalizou essa afirmação negativa, essa crença negativa. Então agora eu preciso jogar uma afirmação positiva em cima. E leva tempo, porque você passa anos da vida escutando uma coisa negativa em relação a você mesma. Então agora eu tenho que fortalecer o contrário, eu tenho que fazer o positivo, para que eu consiga cristalizar isso e isso entre lá no meu inconsciente. Quanto mais eu repito, mais eu assimilo, mais aquilo vira uma verdade na minha vida. Então façam as afirmações positivas, elas são poderosas. E a pergunta final é a pergunta clássica do Vivi e Aprendi. Se a Tatá fosse resumir a história dela, a grande lição que a tua vida traz, o exemplo, a sacada, realmente a lição, o ensinamento, se você pudesse resumir isso numa frase, dizendo: eu, Tatá, vivi o que vivi e aprendi que... Eu, Tatá, vivi o que vivi e aprendi que só eu posso suprir as minhas necessidades. Ninguém pode fazer isso por mim. Então a validação, ela não tem que vir do outro. A aceitação não tem que vir do outro. Ela tem que vir de mim mesma. É de dentro para fora. Arrasou. É um aprendizado para levar para a vida. Muito bom. Redes sociais, então, para o pessoal te acompanhar, pegar esses pulos dos gatos aí de relacionamento. Fala aí. @Tatá Cipriani, Tatá e Cipriani, Tatá sem H e Cipriani com C e no final. Lá no Instagram, vocês me encontram. Eu sou bem ativa no Instagram, o Facebook eu quase não uso. O meu canal no YouTube, eu vou confessar que ele tá parado, porque eu tô focada em outros projetos hoje, mas eu também tenho o canal com muitos vídeos e conteúdos voltados para educação. E quem quiser te escutar diariamente na Verde Vale? Na Rádio Verde Vale, 91,9 FM, às 18 horas, no programa Fora de Hora. É de isso segunda aí. a sexta-feira. Deixa eu mostrar aqui os livros. Apanhei e Não Morri, que a Tatá foi coautora. E Orientação Familiar. Teoria e prática. Tem, então, exercícios e dinâmicas familiares aqui. E eu vou lançar mais um em maio. Onde eu falo sobre TDAH, mas eu não falo da parte técnica, eu falo do TDAH na perspectiva dos pais. Como os pais lidam com isso quando recebem o diagnóstico do filho? Nossa, isso daria um outro podcast, hein? Olha, pode me chamar Só que eu de vou, TDAH. me chama que eu vou. Nossa, eu atendi uma criança essa semana e o pai tava junto com a criança e toda hora o pai falava: é porque tem TDAH. É porque é TDAH. Eu fiquei pensando aflita. Eu não sou psicóloga e nem tava numa sessão de terapia. Sim. Mas a minha vontade era dizer pra esse pai: pai, para de falar isso. Exato. Numa consulta que levou 40 minutos, o pai deve ter falado umas 7 vezes isso, porque ele tem TDAH. Diagnóstico não é bengala, né? É importante... Então... E não determina quem o indivíduo é, mas pode me chamar que eu venho e a gente conversa. Esse episódio vai ficar com uma reticências. Ai, eu adorei! Vai ficar com reticências. Então, eu te vejo no próximo episódio do Vivi e Aprendi Podcast. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Espero que você também tenha se conectado a essas histórias e esses ensinamentos que a Tatá trouxe. Não se esqueça, todo sábado nos acompanhe para um novo episódio. Cada vez mais episódios chegando, pessoas fantásticas sentando aqui. E com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até lá!